Olá, nós estamos aqui com mais um bate-papo com quem faz. Eu gostaria que vocês ali de casa ativassem o sininho, inscrevam-se no nosso canal, que ainda não se inscreveu, nos acompanhem sempre nas nossas redes. E o nosso bate-papo hoje com gente que faz é com a Doris. E a Doris, ela mesma vai falar todo o nome dela, e ela vai contar um pouquinho da vida dela e aquilo que ela faz. Esse objetivo desse bate-papo com quem faz é trazer assim dar vazão a notícias boas, sabe? Que tem coisas boas acontecendo, que tem muita gente boa fazendo coisas maravilhosas. E é isso que a gente quer colocar nesse bate-papo com quem faz. Então, Doris, é contigo. Olá, muito obrigada, boa tarde. Obrigada pela oportunidade, obrigada por estar aqui, né? Acho nesse podcast, acho que é a primeira vez que eu participo de um podcast, então muito obrigada por essa oportunidade. Então, meu nome é Doris Degal Fruit, eu tenho um filho, né? Que ontem fez 42 anos, o lindão. Eu sou voluntária, eu sou aposentada, eu sou técnica de segurança, né? Trabalhei a minha vida toda como técnica de segurança dentro das empresas. Fiquei quase 40 anos dentro da indústria. Passei por 4 grandes indústrias. Aí aposentei e pensei, não vou conseguir ficar em casa sentada fazendo crochê, cozinhando, lavando e passando. Preciso fazer alguma coisa. Aí abri a Viva Bem, que é uma empresa de consultoria em segurança do trabalho. Aí faço palestras, faço cursos de segurança do trabalho. Amo o meu trabalho de mostrar o quanto que as pessoas precisam olhar para si, cuidar do outro e deixar-se cuidar. Esse é o maior tema meu na segurança do trabalho. E além de segurança do trabalho, eu faço alguns trabalhos voluntários. Quer saber todos, Vilma? Tem certeza? Não, eu gostaria primeiro de saber mais sobre o Viva Bem, né? Essa tua empresa que você abriu depois de estar aposentada. Sim. Então, esse também é um intuito de a gente dar assim, vazão a notícias assim. Poxa, as pessoas acham, me aposentei, agora, né, não tenho mais sonho, agora eu vou ficar numa boa, né? Não. Você está numa boa, só que você está muito nativa. Sim. A Viva Bem nasceu em 2013, depois que eu me aposentei. E até 2013 eu trabalhei numa indústria. Em novembro, eu saí abril, novembro, setembro eu já abri a Viva Bem. Já era um sonho, já tinha me programado para fazer isso, né, para abrir a empresa, porque sempre gostei muito da área de segurança e eu acho que nós temos muito a fazer na área de segurança e muito a ensinar ainda. E não conseguia me ver dentro de casa, então eu coloquei a Viva Bem e estou colocando à disposição e trabalho ainda fazendo palestras, e dando treinamento. E a empresa Viva Bem também me deu a oportunidade de estar hoje dentro da CIG. A CIG é um empresarial, né? Onde lá dentro da CIG eu faço parte do núcleo de segurança e saúde do trabalho. Estou atualmente como a presidente desse núcleo. Então, estar dentro da área da segurança, atuando ainda na área da segurança, me deu a oportunidade de hoje estar comandando um grupo, o núcleo de saúde e segurança dentro da CIG. Dentro da CIG. A CIG, qual é a sigla? O que significa a CIG? Associação Comercial e Industrial de Joinville. Pois é. Empresarial de Joinville. E vocês receberam um prêmio há pouco, eu vi? Isso. A CIG tem como sempre o objetivo de dar ênfase, aos núcleos que lá participam. Tem mais de 25 núcleos que fazem parte da CIG e ela deu a possibilidade de nós escrevermos os nossos trabalhos e aí o núcleo de segurança também escreveu. E escrevemos todos os nossos trabalhos, que a gente fez grandes projetos, a gente faz Desafio das Brigadas, a gente fez um trabalho bonito sobre a NR12, os cuidados, a segurança dentro de máquinas e equipamentos para eliminar o risco de acidente de trabalho, a gente fez um grande trabalho com relação às CIPAs, e então a gente fez um belíssimo trabalho sobre emergências, mostrando quanto que pode ter e quanto que nós temos que nos preparar para emergências dentro da indústria e também em Joinville. E aí a gente escreveu esses 4 projetos e acabamos ganhando, então, como núcleo de referência, o Prêmio Prata.
Mas parabéns pro núcleo de vocês, então. Muito obrigada. E o núcleo comandado por uma pessoa aposentada. Sim. É isso também que chama a atenção. A tua experiência que leva o núcleo, eu acho, a ter essa ênfase e esse tino, né? A ter essa visão. Quando eu tô na reunião lá, eu olho assim, cabelinho branco, assim, bem branco, eu acho que eu sou uma das únicas ali que tem. E é muito bom, né, poder estar lá com esses jovens, ainda aprendendo, porque eu aprendo, é uma troca o tempo inteiro, né, então não sei tudo, até quarta-feira tivemos a reunião, foi uma palestrante, a Georgia, lá falar sobre EPI, né, equipamento de proteção individual, foi uma aula, foi um aprendizado enorme que a gente está o tempo todo no mercado, né, e o quanto que a gente tem muito a aprender e aplicar. Então, é essa oportunidade que o Núcleo de Segurança da CIG dá para as empresas, porque todos que fazem parte do Núcleo de Segurança são empresas. Então, os seus profissionais têm a liberdade de ir, desde que sejam nucleados, e lá compartilhar, aprender e aplicar os conhecimentos dentro da indústria. É uma troca. É uma troca. Sempre é uma troca. Sempre, sempre, sempre. A gente ensina, mas a gente também aprende ao mesmo tempo. E lembrando que esse trabalho dentro da CIG é um trabalho voluntário, né? Eu me nucleei, eu sou uma associada da CIG, eu pago mensalidade, mas o meu trabalho lá dentro é voluntário. 15 dias a gente tem reuniões programadas, às quartas-feiras, às 7h45, e a gente tem que programar, organizar. Então, tudo isso é um trabalho voluntário que a gente faz dentro da CIG. Toda a minha equipe, eu sou presidente desse núcleo, fui reeleita, vou ficar mais um ano, até junho de 2026, mas comigo tem uma equipe de mais 9 pessoas trabalhando, né? Inclusive, todos são voluntários? Temos os 9 da diretoria são voluntários. Aí sempre tem um consultor, que é um funcionário da CIG, aí ele é empregado, e ele nos ajuda, né? Então, a logística da sala, arrumar, organizar o café, ter a sala à disposição, então é uma responsabilidade da CIG. A CIG sempre está junto com a gente nesse momento, sim. Então eu também, olha só como está interessante esse bate-papo. Quanta coisa acontece pelo voluntariado. Sim. Né? O voluntariado, ele move pessoas, assim, em diversas áreas, enganjadas em diversos setores, fazem as coisas acontecer nesse país. Sim. E tem coisas boas acontecendo, né? Coisas maravilhosas. E parece que isso não tá no DNA das pessoas de divulgar muito isso, sabe? De dar ênfase. Né? Então é isso também o nosso bate-papo, que dá ênfase ao voluntariado, às coisas boas que estão acontecendo, há muita gente envolvida. E não é de agora, né, Doris? Não. As coisas são de muitos anos. Quando eu pergunto, desde quando tu é voluntária? Eu acho que eu sou voluntária desde sempre. Eu lembro que quando eu terminei porque eu sou luterana, né? Então a gente fez a confirmação, né? Que fazer com 13 anos, eu já entrei no culto infantil. Eu já fui professora de culto infantil. Então todos os domingos eu estava na igreja lá, aí aprendi, né? Com um caderninho, estava recebendo as crianças e dar o culto infantil. Então desde os 13 anos eu já fiquei ali como voluntária. E fiquei no culto infantil, na igreja luterana lá de Gaspar, até casar. Quando eu casei aos 25 anos, aí vim para Joinville, porque eu sou natural de Gaspar, aí vim para Joinville e fui para a empresa, para as outras indústrias aqui em Joinville. Sim. E lá dentro da indústria, continuei com trabalhos voluntários. A indústria que eu trabalhei, até posso falar, porque eu amo ainda, trabalhei 20 anos, que a última empresa que eu trabalhei foi a Embraco. Lá o voluntariado era muito forte. A gente fez muitos trabalhos voluntários. Sábados eu tinha uma equipe de voluntários que a gente ia para um bairro e lá trabalhava com as crianças. Eu trouxe o bombeiro para mostrar o bombeiro, trazia reforço escolar, trazia música, trazia dança, trazia comida, festa, fazia unha, fazia o cabelo, trazia dentista. Então a gente tinha aos sábados um grupo de voluntários que trabalhava num bairro lá dentro de Joinville. Além disso, fez outros trabalhos voluntários, como no Panaguaramirim, Morro do Meio, Jardim Paraíso, fazendo horta, fazendo campo de futebol, pintando o muro do cemitério. Era um Prove um Dia Diferente. Esse era o nome do trabalho que a gente fazia dentro da Embraco. E quando eu saí da Embraco em 2013, eu falei, cara, preciso continuar esse trabalho, não dá para parar, né? Porque a gente ganha muito, a gente não ganha din-din,
mas a gente ganha qualidade de vida. A gente, olha, né, a gente ganha satisfação, a gente ganha alegria. Aquela criançada, aquele pessoal vindo, assim, a gente trabalhando, aquele sorriso, aquele narizinho escorrendo, mas que vem lá e te abraça e te agradece por você estar um instantinho lá com eles, 1 hora, 2 horas. Aquilo, o coração enche de alegria, né? Isso é que dá satisfação para a gente fazer o trabalho, né? A gente sai com a alma, o coração elevado de alegria por estar fazendo aquele momento daquelas pessoas terem um momento diferente na vida delas, né? E a perspectiva também para aquelas crianças. Sim. Um outro mundo para eles também é possível. Sim. Né? E como é importante a gente mostrar que é através do trabalho e do estudo que o outro mundo é possível. Exato. Porque o que muitas vezes é semeado em muitas comunidades, em muitos lugares, é o outro lado, né? Né? A gente luta, para quem trabalha dentro dessa área social, é dizer não, é possível a gente vencer através do estudo e do trabalho. E sempre a palavra de Deus também, né? Exatamente, acho que sim, a fé impulsiona isso. Impulsiona toda assim. Impulsiona, porque a gente trabalha através da fé. Uhum. Isso não tem o rótulo de uma religião, não. Né? A gente simplesmente trabalha com uma acepção de que a fé realmente transforma. E ela transforma vidas. Assim também, hoje você é uma pessoa muito envolvida em questões também da própria comunidade luterana, né? Sim. Bastante. Né? Tu tem o cargo de responsabilidade nacional, né? Tenho. O Conselho Nacional de Diaconia hoje é presidido por você. Sim. Né? E fui reeleita, né? Então já estou 2 anos, vou ficar mais 2 anos como CONAD, E o Conselho Nacional de Diaconia. O que é esse conselho? Coloca aí para nós, para o pessoal. Acho que a Vilma tem mais expertise de falar do que eu, né? Na realidade, o CONAD é o Conselho Nacional da Diaconia, onde ali é pensado, né, todas as formas que a gente pode atuar dentro da diaconia, porque a diaconia não é só dar comida, né? A diaconia é visitar as pessoas, é dar alimento, é visitar os presos, é acolher as pessoas, né? Ter as pessoas acolhidas, é conversar com as pessoas, é estar com elas, né? E não simplesmente eu dou alimento, mas como é que eu dou alimento? Como é que eu pesquiso se aquele alimento está sendo subsidiado de alguma forma saudável, se ele está recebendo, se a pessoa realmente merece, de onde está vindo, como é que ela está fazendo, mas simplesmente dar, sem também ajudar as pessoas a ensinar a pescar, ou ir atrás, ou levar, que tem condição de ela fazer isso diferente, de uma forma diferente, né? E a diaconia também, o que eu tenho aprendido muito, o quanto que é a nossa responsabilidade também com relação ao gênero, né? O quanto que nós não estamos cuidando mais ou deixando de olhar a questão de gênero homem e mulher, ensinando isso também para as crianças. Isso também está dentro da diaconia. O respeito com a mulher, respeito até com o próprio homem. E a gente está deixando, às vezes, isso está intrínseco dentro da diaconia também. Então, um olhar diferente. E dentro da diaconia, dentro do CONAD, nós estamos trabalhando seminário. E nós vamos trabalhar um seminário agora em setembro, olhando a questão de gênero também, para realmente a gente poder olhar um pouco mais esse nosso povo de uma forma, acolher de novo as pessoas, que a missão da igreja é o acolher, né? Acolher as pessoas com dignidade, com amor e cuidado. Então esse é um grande ponto do CONAD, do Conselho Nacional da Diaconia. O acolhimento. E esse sempre foi um tema bastante polêmico, né? Sim. Muito polêmico. E cada vez que é polêmico, ele é deixado de lado. Parece que coloca na gaveta, deixa ele lá em stand-by, né? Só que está na hora de a gente enfrentar essa temática. Né? O seminário da diaconia do 2023 já trabalhou um pouco isso, aliás, 2024 já trabalhou isso, agora 2025 a gente vai trabalhar de novo o acolhimento, como é que a igreja acolhe, né, as pessoas, não só gênero, mas todas as pessoas, né? Nós temos outras pessoas, índios, né, negros, como é que a gente acolhe essas pessoas dentro da igreja? Então a diaconia é interagir, é acolher todas as pessoas que têm idosos, né, os idosos depois quando eles não conseguem mais
estar ou interagir, onde é que eles ficam? Eles também têm que ser acolhidos, também têm que ser olhados, eles também têm que fazer a inserção da sociedade. Eles colaboraram muito com a sociedade e depois, quando eles não conseguem mais, a gente abandona? Não, também a gente tem que trazer esses idosos para continuar nessa comunidade onde eles ajudaram bastante, né? Então, a diaconia olha todo esse aspecto do acolhimento e do bem-estar de todas as políticas de gênero, inclusive raça, né? É polêmico porque a questão de justiça de gênero às vezes é um pouco confundida com uma questão mais pejorativa, né? O que a gente tem que deixar claro que todas as pessoas, Deus acolhe a todos, né? Sim. Sem distinção. E quem faz distinção somos nós, né? E justamente o slogan, né, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, porque agora estamos falando da diaconia da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, é justamente ser uma igreja atrativa, né? Sim. Inclusiva e acolhedora, né? E como você vai fazer isso se você não olhar para essas diferentes formas de ser das pessoas? Não é só questão, aquele lá é homo... Como a gente lida com os casais homoafetivos, né? É desafiador, né? É desafiador. É desafiador. Mas como a gente vai lidar com isso? A gente precisa aprender a lidar, né? A trabalhar isso, mas, claro, devagar, aceitar. Porque as pessoas só olham quando ela está dentro da sua família, aí ela aceita. E quando é fora, é muito fácil criticar, né? Mas e se for dentro da tua família? Você vai renegar um filho, uma filha, né, que ela tem uma outra preferência sexual? Não. Então você vai acolher. E assim a igreja, as pessoas, nós todos também temos que acolher. A gente também precisa se colocar um pouco no lugar dessas pessoas. O quanto que elas sofrem, o quanto que elas também adoecem por não serem entendidas nessa escolha que elas escolha, né, determinação. Por essa opção. Por opção, né, o jeito. Mas é a forma dela que ela se sente feliz. E ela precisa ser acolhida, entendida, respeitada. É difícil eu aceitar, mas pelo menos que eu respeite ela, que eu acolhe ela, que eu aceite ela, mas então, né, dentro do limite meu, dentro da minha tolerância, mas eu preciso ter respeito porque é um ser humano, é uma pessoa, e eu preciso ter esse respeito por ela. E esse é um grande desafio que todos nós precisamos abraçar, né? Porque, como você disse, as pessoas geralmente se dão conta quando a questão entra para dentro da sua casa, na sua família, no seu contexto, né? E cabe a nós todos, né, ter aquele amor incondicional que Jesus nos ensinou, né? A gente tem esse amor incondicional pelos nossos filhos, né? Porque, né? E por que não também ter pelas pessoas que estão ao nosso redor e estão próximos da gente? Acolher né? o diferente, muitas vezes, não é só questão de gênero. Não. Acolher o diferente também é acolher aquela pessoa que às vezes se veste tão diferente da gente. Sim. Que tem opção de vida tão diferente da gente, né? Então, normalmente, as pessoas olham e ficam com aquele desdém, não chegam perto, né? Sem saber quem é aquela pessoa. E às vezes você perde uma grande oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa que está ali. Com certeza. Né? Dá a então, oportunidade de conhecer, conversar, né? Olhar para a pessoa, né? Porque o diferente também é inteligente, também faz as suas coisas, a sua vida, né? Então, faz a sua vida, também é filho de Deus. Sim, a gente também, só porque está arrumadinha, não quer dizer que eu sou perfeita, né? Tem os meus defeitos também, então a pessoa precisa para desse preconceito, esse machismo, né? Então lá, faça a pessoa, não, acolhe, vamos respeitar e vão entender, né? É filho de Deus, como você falou. E isso também inclui tanto a pessoa com a questão de gênero, inclui a questão da pessoa com deficiência. Sim. Né? Porque está sendo bem complicado para as famílias, por exemplo, com filhos autistas, a frequentarem em si os nossos... em si, todas as questões sociais. Os espaços, as escolas, espaços sociais. É difícil. Tudo, né? Então, é preciso nós termos, sim, nós nos
projetarmos como uma sociedade mais inclusiva, mais acolhedora, onde as pessoas diferentes também podem estar presentes, onde é que elas vão ter um ambiente que vai acolher, um lugar que vai respeitar a mobilidade delas. E ali a gente entra na questão também da pessoa que está um pouquinho obesa muitas vezes. Poxa, né? Às vezes chega num lugar para certas reuniões e são só cadeiras de plástico. Essa pessoa não vai ter coragem de sentar ali. Né? Então tudo isso tem que ser olhado com um olhar diferente, com carinho. Na realidade, nós temos muito, né, Vilma, muito a aprender, né? Muito a olhar diferente para tudo, né? E quando a gente for, ou quando a gente sair do nosso espaço, né? Ir aberto, né? Ir aberto para tudo que a gente vai encontrar. A gente nunca sabe. E o quanto que nesse momento de encontrar uma pessoa diferente de mim e eu passar distante dela, eu perco a oportunidade de aprender, de olhar diferente, de acolher essa pessoa, de ajudar essa pessoa. Então, e quanto que eu posso fazer a diferença para essa pessoa também, se eu pelo menos olhar e der um sorriso para ela, né? Acolher esse pai, acolher essa mãe, né? Você falou em pessoas com deficiência, o quanto que as pessoas precisam de apoio para também poder saber lidar e cuidar dessa pessoa com deficiência, né? Às vezes está fazendo barulho, às vezes está lá fazendo... Mas é o jeito dele. E aquilo precisa ser também respeitado e acolhido, né? E aí fica quieto. Não, ele não pode ficar quieto. É aquele momento dele se expressar também, né? E a gente precisa não... Já olha atravessado, já olha de avesso. E se fosse o nosso filho? A gente não queria que ele fosse acolhido. Então, a gente tem que sempre se colocar, né, também no lugar do outro. E respeitar essa... É aquela empatia. A empatia, falta né? muito, né? Hoje cada um está no seu celular. No seu quadrado. Não se olha mais nos olhos, as pessoas tudo com pressa, todo mundo correndo, e a gente acaba não olhando para o diferente que está ao nosso redor, está ali, né, o tempo todo. A gente não está mais sozinha nesse mundo. Esse mundo está ali para nós olharmos e e cada vez mais nós estamos caminhando para uma sociedade que precisa aprender a ser inclusiva. Sim. Né? Nós temos uma população envelhecente. Isso vai requerer de todos mesmo, ter por um lado a pressa, por outro lado a mobilidade urbana, com certeza ela vai ser impactada com isso. Nossa. Em muitos lugares, né? E ali é um exemplo clássico, por exemplo, os temporizadores de semáforo. Né? Eu me lembro que, olha, foi no final, 2010, por ali, começaram os temporizadores em Porto Alegre, na capital gaúcha, a pedido justamente das pessoas idosas. Do conselho, né, do conselho estadual da pessoa idosa, do conselho municipal. Por quê? Porque as pessoas não estavam mais conseguindo atravessar a rua. Falando nisso, eu sou vice-presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa em Joinville. Nós temos o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, né, em Joinville. E eu sou vice-presidente desse conselho. E o quanto que precisa olhar, né? Porque é muito fácil, hoje em Joinville ou qualquer outra cidade, abrir as instituições de longa permanência, né, para acolher pessoas idosas. Mas abrem muitas sem registro, sem olhar, né, o CONDI, sem olhar a vigilância sanitária, o Ministério Público, e simplesmente ter uma condição das pessoas. Mas antes de botar o idoso numa instituição de longa permanência, o quanto que esse filho, né, precisa olhar essa casa, conhecer essa casa e ver se ela realmente está adequada para deixar o seu pai e a sua mãe num lar para ser bem cuidado, né? Cuidar de quem cuidou, né? O pai cuidou, o pai cuidou do filho o tempo inteiro. E agora eu vou deixar numa instituição. Não sou contra não, gente. Hoje, com a nossa demanda de atividades, às vezes é necessário que eu coloque o meu pai ou a minha mãe numa instituição de longa permanência. Mas eu preciso ter conhecimento dessa instituição e ver se ela realmente tem capacidade e condições de cuidar com amorosidade, com respeito da minha pessoa querida que eu estou deixando lá, né? Então eu preciso ver se essa casa está legalizada para realmente eu poder botar meu idoso nesse local. Porque conforme, né, a nossa legislação, a legislação brasileira, ela é muito, ela responsabiliza bastante a família, né? Porque no escopo, né, a nosso primeiro diz que
a família é responsável, né? Sim. No Estatuto, né, da Pessoa Sim. Idosa diz que a família é responsável, por último vem o Estado. Sim, a família Né? sempre vai ser a primeira A responsável. primeira Sim. responsável, né? O que é bem diferente das leis, por exemplo, dos países europeus. Nos países europeus, o Estado está em primeiro lugar. A Vilma é famosa, ela vai para a Europa. Não, mas é bom a gente entender Sim, sim. como isso é diferente. Como isso é diferente. Então, tem coisas que no nosso país jamais vão poder acontecer, o que é normal num país europeu. E muita gente vem com a ideia, por exemplo, de trabalhos com pessoas idosas, que usam como exemplo as coisas que vêm do exterior. Nós temos que nos apropriar muito bem da nossa legislação, né? E a nossa legislação traz a responsabilização da família. Sim, a família. Da família que é responsável, né? Não poder, mas assim, nada impede que a família cuide, faça, mas ela bota numa instituição de longa permanência, mas que ela continue lá olhando, Sim. fiscalizando, ver se o meu pai e visitando. Porque também se ela abandonar lá, o Ministério Público também tem como acionar a família. Acionado. Por isso que todas as instituições de longa permanência têm a ficha que eu assino como eu visitei o meu idoso. Se a família não vai visitar, o Ministério Público tem como acionar a família por estar abandonando seu idoso lá na casa. A responsabilidade continua sendo da família. Da família. Né? Eu acho. É um tema delicado. Sim. Delicado, porque há aquela questão muito da culpa, né, das pessoas ao se sentir culpado ao colocar o pai ou a mãe numa casa, né, numa instituição de longa permanência. Há esse viés. Por outro lado, há também esse viés da falta de preparo. Eu não sei, a maioria das pessoas não sabem como cuidar de uma pessoa mais idosa. Sim. Principalmente quando ela precisa de maiores cuidados, né? Quando ela precisa da camada, ou se ela tem alguma doença, né, como Parkinson ou a doença de Alzheimer, né? Sempre é mais difícil de cuidar de uma pessoa, ou mesmo que ela perca a mobilidade dela, né? E o idoso também tem as suas resistências, às vezes, de dizer, não, eu não posso mais, eu não consigo, e quer fazer, né? É difícil. Eu já sou uma idosa, né? Já estou com 68 anos, né? Mas ainda tenho bastante mobilidade, bastante energia ainda. Mas ter um momento de saber até onde eu consigo ir, adequar nossas residências para o idoso também ter o cuidado, para não ter quedas, né? E a partir da hora que a família não ter mais condições de olhar ou de cuidar ou estar 24 horas com ele, tem a questão de cuidadores, que pode ser contratado para ficar em casa, ou então também tem as instituições de longa permanência. Mas, claro, cada caso é um caso e cada caso tem que ser estudado e olhado, mas a família não precisa também se sentir o tempo todo culpada, né? Porque também tem umas demandas, tem hoje o mercado, está ali o mercado de trabalho, as pessoas têm a necessidade do trabalho. Eu sempre digo que, muito antigamente, né, eu não lembro nem de que época que é isso, mas a mãe ficava em casa e o pai trabalhava, né? Hoje os dois trabalham e às vezes ainda assim é difícil de manter. Então é claro que a mãe, a mãe ficava cuidando do pai, da mãe, do sogro, da sogra, até eles falecerem. Hoje não tem mais essa condição muitas vezes de ficar. A mulher também está trabalhando fora, ela também está tendo uma renda, né? Então, às vezes precisa. A estrutura da família mudou. Mas cada caso é um caso. A gente não pode dizer isso funciona para todos. Não. Cada pessoa, porque também o envelhecimento é muito individual. Sim. Cada um de nós vai envelhecer naquela proporção que. Mas por isso, às vezes tem um autocuidado, né? É muito importante de como que nós estamos nos preparando para a velhice, né? Nós estamos o quê? O que nós estamos fazendo? Nós estamos cuidando da nossa alimentação? Ou a gente está comendo só coisas que não deve? A gente está fazendo algum exercício físico? A gente está fazendo alguma atividade? Ou a gente simplesmente está começando a ficar só dentro de casa parada? Daqui a pouco não consegue mais andar, daqui a pouco não consegue pegar uma xícara. Então, quanto que nós estamos preparando? Até que anos você quer viver? 100 anos? E o que você está fazendo para chegar aos 100 anos? Precisa pensar, né? Eu faço academia, eu faço hidroginástica, eu faço fisioterapia, eu tenho uma lesão no joelho, né? Mas nem por isso, por ter uma lesão no joelho, que eu deixo de fazer as minhas coisas. Eu continuo, né? Não sei até quando Deus vai me permitir viver, mas até me permitir viver, eu quero estar bem. Né? O quanto eu faço, trabalho a minha mente, o quanto eu estou fazendo, faço crochê, trabalho em horas de folga, faço Duolingo, espanhol, para poder estar com a mente ativa e trabalhando o tempo todo. A gente não pode. Você também faz macramê, né?
Faço macramê, faço tricô, faço crochê. Não. Sempre tá aprendendo também. Final de semana, quando estou em casa, eu assisto televisão e faço crochê, eu faço macramê ou tricô, né? Não dá. Então sempre tá nativa. Mas às vezes eu só fico vendo filme também, tá? Às vezes um balde de pipoca e um filmezinho e mais nada também. Bem porque você continua sendo uma empresária, né? Sim, também. Continua sendo uma empresária e uma empresária aposentada só que não, né? Só que não, como tem um programa ali que diz aposentado, só que não. Aposentado para receber o salário, né? Aposentada, né? Sim, ele ajuda. Só que também tem a outra realidade, porque muitos aposentados estão voltando ao mercado de trabalho, porque a renda realmente não é suficiente. Por isso que eu tenho a Viva Bem, né? Porque a Viva Bem me ajuda, o trabalho voluntário eu faço. Adoro, não vou desistir jamais de fazer trabalho voluntário. Mas, para fazer o trabalho voluntário, eu preciso também ter renda. Eu preciso, né, me locomover, eu preciso botar gasolina no carro, eu preciso me vestir, eu preciso pagar minhas contas, né? Então, claro que eu preciso ter uma renda extra, além da aposentadoria, para também poder continuar com o meu trabalho voluntário. Sim. Para certo patamar, a gente precisa ter uma outra renda, além da aposentadoria, né? Sim. Mas assim, o que hoje você, com qual atividade que você mais se identifica? Hoje o trabalho voluntário, para mim, hoje dentro do CONAD, do Conselho Nacional de Diaconia, o CONDI, Conselho da Pessoa Idosa, a CIG até 2026, aí também eu pretendo fechar a minha empresa, mas o trabalho voluntário é uma coisa que está intrínseco na minha vida e eu pretendo fazer até quando. Eu faço também um trabalho voluntário na diaconia, né, na Igreja da Paz, onde a gente entrega cestas básicas. Amanhã é o nosso dia, amanhã a gente vai estar lá montando cestas básicas, entregando. Eu sou voluntária como secretária da Igreja também da Paz. Então, assim, esse trabalho, enquanto eu tiver vida e saúde... Você também está lá nos Campos Verdejantes, em Campo Alegre, né? Campos Verdejantes eu até ia falar um pouquinho também. Campos Verdejantes Conhecer o Campos Verdejantes, eu conheci através da Érica, né? Que ela me convidou para um bazar e lá chegando eu conheci a Vilma. E me apaixonei por esse projeto, né? Campos Verdejantes, assim... Até na reunião que a gente teve do Conselho Sinodal foi muito legal quando a gente falou do Campos Verdejantes e falar de acolher as pessoas com deficiência, né? O quanto que os pais, as mães com pessoas com deficiência vivem em aflição para onde deixar o seu filho com deficiência quando eles se forem, né? O quanto que eles sofrem, talvez por isso, por não ter ou não saber aonde deixar. E o Campos Verdejantes vai ser esse local de acolher, de receber as pessoas com deficiência. Mas para isso, a gente ainda está construindo. E ainda vai demorar um tempinho. Precisamos de apoio, de ajuda, de voluntários para estar lá e abraçando essa causa, que é uma causa belíssima, né, para acolher as pessoas com deficiência. É que é para ser um lugar onde é que as pessoas possam viver, residir e também onde que as pessoas, onde é que muitas vezes os pais possam ser um apoio para a família. Sim, vai viajar, vai viajar, pode deixar um tempo lá, um tempo lá, né? Então isso também é muito importante a gente colocar, Sim. Porque é para ser um lugar diferente e vai ser. Não é um lugar que as pessoas vão só lá ficar na cama, mas é um lugar que vamos estimular, vamos trabalhar, vamos ficar com essas pessoas. Mas é um lugar preparado para essas pessoas com deficiência. Porque eu conheço alguns lugares que a família não está mais, os irmãos não conseguem cuidar da pessoa com deficiência, eles colocam em instituição de longa permanência. Mas eles ficam lá acamados. Né? E não tem nenhuma atividade, nenhum estímulo. Eles são, sim, cuidados. Eu conheço lugares muito bem. Mas para eles estarem lá, também tem que ter uma interdição judicial, né? Porque não é simplesmente colocar... Hoje em dia, inclusive, né, numa instituição de longa permanência, né, não se pode, em suma... botar pessoas com deficiência menos de 60 anos. Não se pode fazer isso, né? Só se coloca. Mas a grande problemática justamente né, nesse momento está sendo... que antes as pessoas com deficiência não tinham uma sobrevida tanto, né? Hoje ela já tem uma sobrevida bem maior
E é o que tá gerando isso agora, porque daí precisa de todas essas questões legais ali, né? Porque nós não temos lares preparados para pessoas com deficiência. Não temos. Não temos. E daí fica aquele vácuo, né? Entre os 18 e 60 anos. Para onde que vai a pessoa se ela precisa de uma ajuda? Ela vai para o campus Vertejantes. Depois precisamos terminar a construção. Tem que terminar a construção, que né, ainda vai uns 2 anos até terminar, se tudo correr bem. E a gente espera que realmente isso termine em 2 anos, porque desde 2018 estão construindo, né? Porque ele até agora, ele foi feito totalmente com doações. Que maravilha, né? Que tem Totalmente com doações. Então foi juntado assim, ó, de campanha em campanha, que foi... Muitos bazares, muitos cafés, né? Muitos cultos de gratidão. Muito, que a gente está lá, né? Então, é um trabalho que está sendo feito com muitas mãos, muito esmero, e ele vai se frutificar, ele vai acontecer. Mas assim, Doris, a gente, além de todas essas tuas questões, teu envolvimento, tem uma senhora, tem uma pessoa que ainda sonha. Qual seria o teu sonho? Qual seria aquilo que você ainda gostaria de fazer? Vilma, acho que se a gente está vivo, a gente sonha, né? A gente sonha. Viajar, ter saúde, trabalhar, ter, né, poder concluir esses projetos que eu estou junto, né, o projeto Campus Vertejantes. Um sonho é ver isso funcionando, ver isso realmente, porque esse é um projeto que está caminhando. Então, ele está hoje inserido no meu sonho de ver ele concluído e ver realmente esse projeto tendo moradores lá, pessoas com deficiência sendo acolhidos, né, trabalhando lá com esse pessoal. Esse é um grande sonho e com certeza vou ver. Cuidar de mim, saúde, moradia, viagem, se possível. Fiz uma viagem belíssima em fevereiro com meu filho, com a minha mana. Vi neve, caminhei um monte, foi assim. Então, ter esse momento, poder... E vocês foram de carro, né? Sim, a gente fez uma viagem até Ushuaia, né? De 12.200 quilômetros de carro, parando, viajando, dormindo. Foi uma experiência inédita, assim, que... Foi gratificante, né? Que na realidade quem organizou essa viagem foi o meu filho, né? Que realmente organizou e convidou eu e a Mana para a gente ir nessa aventura. E foi gratificante poder caminhar, né? Ao meio da neve, ao meio ao frio, ao meio de vento, tempestade. A gente pegou em fevereiro, um mês, todas as temperaturas, o calor, o frio, o vento, vendaval, tudo. Mas foi gratificante que a gente fez todo momento a presença de Deus. Nosso carro, graças a Deus, não deu nenhum problema, não furou nenhum pneu, nada. E a gente se deu super bem na viagem. Então, ver Perito Moreno, né, aquela glaciar que está lá. Então, foi espetacular poder fazer isso. Então, assim, muito gratificante. Sempre está projetando algo. Sempre. Sempre está projetando. Mesmo... Ainda tenho o sonho de fazer a travessia de navio. Ainda tenho, mas vamos lá. Tenho esse sonho de fazer a travessia de navio. Fazer um cruzeiro. Já fiz 2 cruzeiros, mas ainda com o sonho de fazer a travessia. O Atlântico? Ainda quero fazer. Quero ir para a Europa de navio. Chegar na Europa de navio. De navio. Eu também tenho isso também está na minha perspectiva. Porque assim, ó, eu me ponho a imaginar, né, a minha família, porque a gente é descendente de barco, né? Mas eles, imagina, 1922, eles vieram logo depois da Primeira Guerra Mundial, né? Meus avós vieram. Gente, já pensou que aventura? Legal. Imagina. Se botar no mar. E sem conforto, né? Sem conforto. Hoje um navio, um cruzeiro... Exatamente, é um belíssimo conforto, né? Imagina, como será que era, o que essas pessoas sonhavam, o que essas pessoas planejaram? E eles vieram para um mundo totalmente desconhecido. Desconhecido. E aventurar. E olha o que eles deixaram para nós, né? Que legado, né? E o quanto que a gente tem que cuidar de tudo. E eu, na realidade, quero ir lá para passear, né? Porque lá já existe, está tudo pronto e bonito, né? Mas eles vieram, deixando tudo que eles tinham para um outro... É lógico que a maioria veio porque também a vida lá estava impossível. Difícil, né? Estava difícil, Guerra, né? A minha família veio, né, por parte de pai, porque depois da Primeira Guerra, meu
meu avô era um descendente de soldado russo, então eles vieram. E a coragem desse povo a atravessar A minha o oceano. A minha avó materna também veio da Polônia, também depois da guerra. Também vieram então, meus avós também, nós temos o documento polonês. Polonês é que a maioria daquele pessoal, eles eram de país, mas simplesmente era sempre aqueles conflitos, aquelas guerras, né? Então eles iam migrando de um país para o outro e daí fizeram o papel polonês para eles poderem imigrar. Não né? Tem muita história. Acho que a minha avó não gostava muito de falar dessas coisas pra gente. Eles realmente não era muito tocado, porque a gente imagina o que deve ter passado sofrido, hoje, né? O que é aquilo. Mas que fique, né, para nós esse legado de sempre ter aquela resiliência dentro de si, né? De encarar as adversidades e ter a ousadia, né? De ir em frente. E o trabalho voluntário, o trabalho em tantas frentes como você faz, né? O bate-papo com quem faz, é um pouco desse resquício, né? É um pouco dessas ousadias, é um pouco desses sonhos, né? Que parece que vem com a ancestralidade, que vem junto com a gente, né? Que traz, que empurra a gente para frente. Então, que isso continue. O meu pai, quando ele saiu do exército, ele aplicava injeção, né, nas pessoas. Ele era meio enfermeiro na época no exército, e eu sempre ia junto com ele. Então, então, eu aprendi o voluntariado já com ele, né, porque ele era aquela seringa que a gente esquentava, né, que era de vidro, fervia aquilo. E eu ia sempre junto com ele quando ele ia aplicar. Então, e ele também veio de umas histórias muito cruéis, né? Que o pai dele faleceu cedo. Então também tem... E acho que tudo isso vem, né, pra gente, vem no sangue, que a gente acaba trabalhando voluntário e gosta, se apaixona. Hoje eu também estou trazendo meu filho junto, né? Junto na diaconia, tá lá com a gente no trabalho voluntário também. E é bom, né? Ter isso no sangue, porque nem tudo na vida se compra ou se é feliz com o dinheiro, né? Dinheiro traz felicidade, sim, né? A compra, nossas coisas... Dá possibilidade, né? Dá grandes possibilidades, né? Mas ver o sorriso de uma criança, ver uma família que está com fome e você entregar uma cesta básica para eles, faz uma grande diferença, né? Ver uma família que está passando frio, você dar um casaco para eles, visitar alguém doente, ir no hospital, faz a diferença para aquelas pessoas, né? Você sai. Quantas visitas eu já fiz com pessoas que estavam no leito, quantas visitas que eu fui após um falecimento de um ente querido, né? Ou mesmo que a pessoa estava doente, ou que estava só em casa, que não consegue mais sair, mas o quanto você sai, você vai e você sai de lá com uma sensação de leveza e também muito aprendizado, que aquela pessoa tem uma necessidade muito grande de conversar contigo, de falar, de contar suas histórias, e você emprestar um pouquinho o teu ouvido, né, para essas pessoas. E eu sempre digo que isso é legado que a gente está deixando, né? A gente está deixando legado. E para mim, eu aprendo, sempre aprendo, mas também estou deixando uma coisa boa onde eu fui, onde eu estive, onde eu deixo a palavra, deixando coisas para um mundo melhor, né? Um mundo mais gratificante, um mundo de mais qualidade de vida, um mundo que as pessoas possam sorrir e não só olhar para a televisão e olhar sangue escorrendo, né? Mas é engraçado, né, que a televisão a gente só vê sangue, a gente não vê coisas boas, raramente a gente vê. Que bom e parabéns, né, para você estar fazendo esse podcast de quem faz, né? De quem faz, a gente faz, porque tem muitas pessoas fazendo coisas boas. Sim, tem coisas boas acontecendo. E a gente tem que dar visibilidade a isso também. Olha, muito obrigada e ativem vocês o sininho ali, inscrevam-se no nosso canal, que vai ter mais bate-papo, mais podcast com gente que faz. Obrigada, Doris, e vamos continuar, vamos que vamos, né? Muito obrigada, parabéns, sucesso pro evento. Tá, joia. Pro podcast.